Aqui Maringá Talk Show. No programa de hoje, nós vamos conversar, entrevistar com o vereador mais votado das últimas eleições em Maringá. Aguarde! Aqui Maringá Talk Show. Hoje, como entrevistado especialíssimo, o vereador Homero Marchese, que vem nos contar um pouco da sua experiência, da sua entrada na vida pública aqui em Maringá. E, Homero, eu me coloco na cena mais ou menos assim, da forma como você entrou na política. Eu sou nascido em Maringá também, e você é, né? Isso. E sou filho de pais separados e vivi dos 10 aos 25 anos em Londrina. Me formei lá em Londrina e depois retornei ao Maringá. 3 anos depois, participei da campanha e acabei vice-prefeito da cidade, de modo que ninguém sabia quem que era o Taguchi, né? E aí vai a primeira pergunta: quem é Homero Marchese? Porque você também estudou fora, né, Homero? É verdade. Bom, uma saudação a quem nos está assistindo, a você também, William. Muito obrigado. Eu sou maringaense, como você disse, nasci em 83, em julho de 83, o que me faz ter hoje 34 anos. Estudei a vida toda aqui em Maringá, a vida colegial, mas na faculdade eu fiz em Curitiba. Aí me formei em Direito em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Acabei fazendo mestrado lá também. Comecei a advogar em Curitiba, dei aulas de Direito em Curitiba. E voltei para Maringá em 2014. Nesse meio teve o concurso do Tribunal de Contas, né? Ah, sim. Eu passei nesse concurso do Tribunal de Contas logo que me formei. Mas acabei sendo chamado 2 ou 3 anos depois. Certo. Aí fui servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná também por praticamente 5 anos. Todo mundo que é meio fora da curva, Homero, ele acaba sendo pouco entendido pela voz comum, né? Porque aqueles que não são ativos, não tomam posições, seja de que lado for, posições inclusive dentro da curva, os outros vão no sentido da curva. E o Homero tem uma passagem em relação ao Tribunal de Contas que eu sempre me admirei, mesmo de longe, Homero, lendo as notícias, porque eu procuro acompanhar tudo que acontece, pelo menos no Paraná, mas em Maringá, claro. Mas o Homero, ele investigou a questão dos pedágios. Exato. Né? Como servidor público, pelo Tribunal de Contas, foi determinado a ele que participasse ali, imagino, de uma equipe de investigação, né, dos pedágios do Estado. Que todos sabem, quem viaja daqui para Curitiba, daqui para Londrina, né, o valor é um absurdo. É um absurdo. Né? É um absurdo. E aí, pasmem vocês, ele trabalhou e descobriu né, algumas diferenças, mazelas, erros, né? E pior, ele falou que estava errado. É mais ou menos isso, Homero, que aconteceu? O trabalho dos pedágios foi, para mim, a gota d'água na minha permanência no Tribunal de Contas. Já tinha outras sim. circunstâncias. Desde o início a gente notava que o trabalho desenvolvido pelo Tribunal, embora técnico na parte da instrução, no momento da decisão era político. O Tribunal é um órgão comandado por políticos, pessoas que foram lá nomeadas. Indicadas pelo governador. Politicamente, pelo governador ou pela Assembleia. Pela Assembleia. E isso é o grande mal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou de qualquer outro Tribunal de Contas, porque muitas vezes a decisão política contraria aquilo que deveria ser feito tecnicamente. Entendi. E um órgão que está fiscalizando a execução de recursos públicos, isso é muito complicado. Mas a questão dos pedágios foi o último grande trabalho que eu fiz no tribunal. Era parte de uma equipe que ficou aproximadamente 6 meses tratando disso. Nós levantamos muitas informações, apontamos que as tarifas de pedágio no Paraná estavam muito além do que deveriam estar, mas o processo parou. E aquilo para mim foi muito frustrante e eu resolvi ir embora. Entendi. Hoje nós vemos o Ministério Público Federal, dentre um dos capítulos da Lava Jato, comprovando os preços exorbitantes do pedágio do Paraná e que, mais do que qualquer erro técnico, pode haver inclusive corrupção. Você que esteve dentro do processo, é uma dúvida que eu acho que todo o Paraná tem, e este programa, essa mídia atinge o Paraná e o Brasil. É possível quebrar o contrato do pedágio e repactuá-lo? Eu acho que
Não, a questão principal não é essa, Willy. Se trata de um contrato normal de concessão. Muita gente diz que o contrato é tão bem amarrado que ele é leonino, ele favorece as empresas e não tem o que fazer. Não é verdade. Pelo nosso trabalho, nós concluímos que se o contrato fosse levado a ferro e fogo, as tarifas deveriam ser reduzidas a 30% do valor, em média, nos 6 lotes de concessão. O problema principal não é o contrato, mas é a falta de cumprimento forçado desse contrato. O Estado sabe disso, o DR sabe disso, os concessionários sabem disso, mas não fazem cumprir. O que falta é um polo que defenda os interesses dos usuários. Agora, o Poder Executivo executa o contrato. Quem deveria fiscalizar isso deveria ser o Poder Legislativo, os deputados. O Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, quando chamado a intervir, deveria intervir. Todos esses atores no Paraná, no meu ponto de vista, agiram mal, porque o contrato está quase terminando, se encerrando, foram 24 anos de concessão, e a gente tem tarifas muito altas e não vê os investimentos nas vias. Entendi. Você teve então essa primeira frustração, que eu particularmente entendo muito bem. Passei por alguns momentos parecidos, né, com o que você passa, nessa questão do Tribunal de Contas, e aí você chega a ser vereador da cidade de Maringá, o mais votado das últimas eleições, né, com uma campanha aí de convencimento, mas de convencimento dentro de uma tese, dentro de uma ideologia, dentro de uma postura, né? É verdade. Isso é diferente em relação a outros primeiros lugares que a gente teve em outras eleições. Agora, veja, uma coisa que eu particularmente, apesar da lida política muito antiga, não entendo, vereador, é aquela questão da situação e da oposição quando se forma, né? Situação e oposição, no meu entendimento, devia ser as questões do povo e não do poder. Porque me parece que, em sendo da situação, o vereador ele se desobriga de fiscalizar, ou ele até não pode fiscalizar, né? E em sendo oposição, só esse da oposição, então, fiscalizaria o Poder Executivo. Não é uma tese um pouco furada isso de se falar tão confortavelmente, inclusive na mídia, Homero, de olha, tal vereador da situação, tal vereador da oposição. O que você acha disso? Eu acredito que as pessoas precisam se alinhar mais em torno de uma ideia do que em torno de favores. Isto. Eu concordo plenamente com você. Você veja, no meu caso, aqui em Maringá, só 2 vereadores apoiaram a eleição do prefeito. E eu fui um deles. Hoje em dia na Câmara é difícil você ver quem não está do lado do prefeito, quem não apoia os projetos todos do prefeito. Não me parece uma boa isso. Eu disse durante a minha campanha que eu iria fiscalizar, que é a minha especialidade, o prefeito, fosse ele quem quer que fosse. Quem quer que fosse, aquele que fosse eleito. Porque entendo que o papel do vereador é esse. Mas há pessoas que entendem de forma diferente. Há quem entenda que se é para apoiar, que tem que ser total, e aí não é preciso nem fazer nenhum tipo de crítica ou não olhar o que pode estar errado. Eu não concordo com isso. Você tem alguém nomeado dentro da prefeitura? Não, William, não tenho ninguém. E eu sempre tive para mim que eu não iria nomear ninguém. Eu não queria perder a independência de poder fazer meu trabalho. Tanto que quando começam a haver algumas divergências entre mim e a prefeitura, eles não têm como me retaliar de nenhuma maneira, a não ser forjando um processo de cassação como acabou acontecendo. Aliás, é um absurdo, né? Porque imagina, você sendo fiscal, você foi eleito para ser fiscal, né, do Poder Executivo, seja ele prefeito, governador, e depois ter gente nomeada. Eu não acredito que hajam, né, Homero? Existem. Existem muitas pessoas nomeadas por vereadores no Brasil todo. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Isso. É mais ou menos isso. Exato. O processo de cassação seu também foi uma questão bastante contundente, refletiu no Paraná inteiro, claro, né? Maringá é uma cidade importante dentro do estado, você sendo o vereador mais votado, início de mandato, e aí vem o processo de cassação, pasmem vocês, pedido pelo partido que você se elegeu, o presidente do partido que você se elegeu. O meu partido topou fazer parte de um complô, possivelmente de forma imatura politicamente. Alguém convenceu eles de que seria uma boa.
ficou muito mal para o partido, ficou muito mal para os dirigentes, né? Ficou evidente que é como se tivessem escolhido eles como para ser bucha de canhão. Vai na frente que você pega o desgaste, depois a gente que comandou isso fica por trás. Mas quem participou do meu processo de cassação, quem articulou, foi parte da prefeitura, parte dos vereadores. Muita gente sabe disso. E não foi caso isolado no Paraná. Houve um pedido de cassação em Londrina, pedido de cassação em Luanda, pedido de cassação em Pitanga. Não por acaso todos os vereadores mais votados. No caso de Luanda e Pitanga, vereadores jovens, muito jovens os mais votados. Quando a pessoa incomoda, quando ela trabalha de forma diferente, ela está sujeita a pagar um alto preço no Brasil, infelizmente. É o que você fala de nova política, e já te falei isso em outra oportunidade, não é só de jovens que se faz a nova política, né? Tem pessoas, né, de mais idade também, é verdade, que tenta fazer a nova política faz tempo, e agora que o cenário, inclusive, da população está permitindo, né? Está sendo permeável à nova política, né? A esses questionamentos. Mas aí está. Então a Câmara entendeu relevante, pelo que eu me lembro dos 3 motivos, o mais marcante foi divulgar a quantidade, não nome. Exato. Né? Esse foi o crime. A quantidade de crianças na fila da creche. Uma informação que é pública, uma informação que a lei exige que o poder público dê para o pai quando procura informação. Este era o crime. Aí a gente volta para uma cena mais recente, que também é muito comentada nas redes sociais, que é a questão da cooperativa chamada Coabras ou algo assim. Coabras, né? É uma cooperativa que, investigando, se a gente percebe, em 10 anos não fez sequer uma casa em nenhum lugar do Brasil, e ela se denomina cooperativa. Isso. Comandada por um cidadão que foi candidato a vereador pelo PT, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, não se elegeu, com um patrimônio modesto, compatível até com uma pessoa jovem, mas que 3 anos depois aparece na cena como presidente nacional dessa cooperativa. Muito bem, aí ele vem para Maringá e faz esse compromisso, infelizmente usando aí as instalações de uma instituição religiosa, que deu credibilidade, cooptou, convenceu, seduziu 1000 famílias, pediu voto para um candidato a vereador, que acabou se elegendo. E aí há um pedido de cassação, a história é meio longa, mas é tudo isso. Há um pedido de cassação, há um pedido de investigação desse caso, e a Câmara recusa. Exato, né, William? Porque o vereador em questão é da base do governo, e a base do governo protegeu o seu membro. O que aconteceu com a Coabras é um absurdo. E o Ministério Público está investigando, nós esperamos que... existe uma ação no Ministério Público, aceita. O Ministério Público Estadual está investigando, o Ministério Público Federal deve começar a investigar em breve. Eu acho um fato gravíssimo de proporções nacionais. Tudo leva a crer que se tratava de um negócio no estilo pirâmide, em que quem entrava por último financiava a casa de quem tinha entrado primeiro, com um único detalhe, de que ninguém recebia casa. Com essa pequena ressalva. A Câmara não quis investigar. Abriram uma comissão processante contra mim, por ter dito qual era o número de crianças aguardando vagas em creche, mas não abriram para o vereador responsável por isso. Aí ficou muito patente, ficou muito escancarado o critério político na hora de fazer esse tipo de ação. Aí está. Esse é o exercício da democracia que a gente tem que aprender a conviver, lidar, ter algum jogo de cintura. É assim que funcionam ou não funcionam as coisas, né, Homero? E é importante quem está nos ouvindo, né, e vendo, que a decisão não está na mão do político, a decisão está na sua mão cada vez que você vota. Né? Cada vez que você constrói uma candidatura. E essa questão das casas aqui de Maringá me remetem, e eu gostaria de saber se você tem alguma opinião sobre isso. Então, a gente já falou aqui sobre ponto fora da curva, que é uma coisa realmente diferente de acontecer, né? Um ponto fora da curva. Geralmente uma candidatura é articulada por um segmento profissional, social, religioso, enfim, né? Um ponto fora da curva realmente é difícil de acontecer. E aí nós temos essa questão da eleição deste vereador, né, que com 1000 famílias seduzidas na expectativa de ter as casas, né, acabaram, provavelmente, muitos deles acreditando e apostando literalmente na urna, né, nesse sucesso desse plano que, infelizmente,
não deu certo em nenhum lugar do Brasil. Muito bem. Se a gente contabilizar, vereador, 1 a 2% dos votos dos eleitores de qualquer cidade do Brasil ou de estado acaba elegendo um vereador ou um deputado. 1 a 2%. Em Maringá, nós temos 250 mil habitantes, 2% são 5 mil votos. Tá eleitores. 250. Desculpa, eleitores, isso. 5 mil votos, muito bem eleito. No Paraná nós temos 7 milhões de eleitores, mais ou menos isso, 6, 7 milhões, eu não me recordo direito, mas 120 mil votos elege quase que deputado federal. Deputado estadual sobra. Então, me parece que o sistema, a equação de se eleger um representante público está errada. Porque se a gente tem uma média de 1 a 2% em 15 vereadores, nós temos na Câmara de Maringá, alguns fizeram mais como você, de 15 a 20% da população representada. Não é a democracia clássica, que é a vontade da maioria. A vontade da maioria não está na Câmara. Né? Porque os vereadores, os 15 de Maringá, detêm esta representatividade de 15 a 20%. Enquanto, no meu entendimento, não houver uma mudança no Código Eleitoral, na forma de se produzir político, já que a gente parece estar produzindo maus políticos, né? E é colocada a culpa no eleitor e não no sistema. Se você já pensou nisso, refletiu e tem alguma convicção, conclusão ou até uma proposta para isso, Homero? Concordo com a avaliação. Hoje o sistema político brasileiro ele é muito ruim, ele é injusto e atrapalha o país. As campanhas, em regra, com exceção para a campanha de vereador, elas costumam custar muito dinheiro, isso tira do jogo quem não tem condições. O sistema de coligações exige que se faça coligações para poder ter chance de eleger, o que também acaba criando figuras fisiológicas em que não é a ideia ou a honestidade que prevalece, mas a possibilidade de disputar a eleição. Me parece claramente, Willy, que a solução para melhorar isso é a adoção do voto distrital. Como é que funcionaria o voto distrital? A pessoa votaria para o representante da sua região. Se pisasse na bola, vota em outro na outra eleição. Vota em outro. Exatamente. A campanha fica mais barata, você tende a diminuir o número de partidos e o eleitor tende a acompanhar melhor a pessoa que o representa, afinal de contas... A proximidade é maior. A proximidade é maior. Por exemplo, Maringá teria 4 a 5 deputados estaduais. E cada região de Maringá seria dividida em 4 a 5 regiões, teria seu representante. É muito mais simples para fazer campanha, para acompanhar a campanha, para fiscalizar o deputado. E é muito mais barato também. No caso dos vereadores, a mesma coisa. Você dividiria a cidade em 15 distritos e cada distrito teria seu representante. Me parece claramente que essa é uma mudança que traria muita vantagem para o sistema eleitoral do país, entre outras que possam ser adotadas depois. Está aí uma opção, uma alternativa apresentada pelo vereador. Muita gente conversa sobre isso e eu, inclusive, concordo com a questão do voto distrital. É preciso, acho que, estudar mais para ver se a gente consegue aprimorar mais, afinar mais isso, mas o voto distrital está em qualquer cena para se buscar algo melhor. Interessante, Homero, que algumas narrativas são criadas e as pessoas vão sendo tomadas por essas narrativas e acabam levando por um caminho perigoso, talvez, né? Uma democracia, essencialmente, ela tem que ter poderes constituídos fortes. Não é? E hoje, a gente fala, político, vamos e venhamos, né? Não tem uma boa imagem perante a população. Não tem uma boa imagem. Né? E os bons pagam pelos ruins, né? Também. Então, nesse tema, nessa linha, eu queria conversar com você de um tema bastante delicado. Maringá é uma cidade aí, já com 250 mil eleitores, a terceira ou quarta, depende do critério maior do Estado, tem apenas 15 vereadores. E aí, quando se fala em aumentar a representatividade política, aí logo se pensa em aumentar o número de maus vereadores e aumentar os gastos, não em aumentar a representatividade da população. O que é que você acha desse tema? Willy, eu sou contra o aumento do número de vereadores. Maringá tem um número de 15, poderia ter até 23 pela Constituição, e muita gente se fia nisso para defender um aumento, diz que aumentaria a representatividade, mas eu acho que é importante também, de outro lado, você garantir
que as pessoas possam monitorar o trabalho do seu vereador. E quanto maior for o número deles, menor é esse controle. E eu acho que Maringá poderia ter menos vereador. Talvez seja a única pessoa da cidade que pensa nisso. E acho que a Câmara poderia funcionar de forma melhor se não aumentar o número de cadeiras ou se diminuir, inclusive. Entendi. Eu tenho uma posição diversa e contrária a isso. Porque eu penso assim, com menos vereadores, vamos supor que existam aí corrupção no processo. Fica mais caro, não é? O poder público provavelmente vai gastar mais, porque um voto vai ser extremamente decisivo. Mas, enfim, quero com isso dizer que não é a quantidade de vereadores que vai evitar ou não corrupção, ou não é este o critério que devia ser levado em conta. Por isso que eu me fio também na questão da representatividade. Agora, não adianta aumentar o número de vereadores se não mudar a forma de eleição. Não é? Isso aí é ponto pacífico. Não é só o aumento da representatividade de vereadores e deputados que vai trazer algum benefício, é a minha opinião, nisso eu concordo com você. É preciso mudar essa questão. Aí nós temos aqui o Homero Marchesi, mudando um pouco de assunto, entrando jovem na política, 32 anos hoje? 34 anos, entrando na política. Olha, ele assumiu com 33, a idade de Cristo, né? Bem representativa. E aí, hoje, vereador. É claro que um jovem nessa idade tem diversos planos, né? É recém-pai, né, de um menino, de um nenê, quase que um bebê ainda, né? Recém-casado, casado muito jovem, tem planos inclusive para o processo político, né? E tem algumas narrativas também a respeito de prefeito de Maringá que são construídas e acabam sendo aceitas por quem não busca um pouco mais de informação, no meu entendimento. Maringá sempre teve um quesinho, Homero, de ser do contra. O eleitor maringaense, ele é conservador no sentido de não aceitar muito conchavo. Quando tem assim, um bilhete muito marcado, ele já se afasta e vai na outra opção. Começou com Américo Dias Ferraz, que concorreu, se eu não me engano, com Planas, eu acho que aparentado aí de um assessor seu, que era o candidato da Companhia de Melhoramentos. Companhia de Melhoramentos, abaixo de Deus, era tudo em Maringá, no começo. E tinha um candidato, né, aqui. E o Américo Dias Ferraz, com o peito e o zap na mão, ou no peito e nem o zap na mão, só um pica-fumo, como se diz, ele acabou peitando a eleição e ganhando. Tivemos outros exemplos. Silvio Barros era do MDB, Silvio Barros pai, e ganhou a eleição em pleno regime militar contra a Arena, assim, não estava nem pensando em nascer ainda. Aí nós tivemos Adriano Valente, também vencendo uma eleição do pé de chinelo, ele usou isso aí, né, que era pé de chinelo contra uma situação toda arquitetada. Salvo o melhor juízo, fora da recente sucessão de Barros em Maringá, da família Barros, né? Família é outra narrativa também que se cria, que eu acho que ela é seletivamente usada, porque família tem tudo quanto é partido, né? Em tudo quanto é segmento político. Tem família Verri, agora tem família Maia, né? Estreando na política, reestreando, né? Mas enfim, voltando. Aí nós tivemos só o Luiz Moreira de Carvalho, que foi candidato de João Paulino e que fez sucessor. E nós temos aí essa articulação mais recente dos Barros, né? Então, o prefeito de Maringá sempre teve um quesinho assim de alguém outside, de alguém fora da curva. Eu tento imaginar, não sou sociólogo, mas é muito da forma como Maringá foi construída, que as pessoas vieram aqui, tipo, fazer a própria vida, né? O self-made man, né? Fizeram aqui e enfrentaram aí as florestas, os matos, os bichos todos, né? E fizeram a sua vida aqui sem muito ou pouco apoio governamental. Foi um loteamento privado, feito pela Companhia de Melhoramentos, inicialmente uma empresa inglesa e depois nacional, enfim. Então, Maringá tem esse quesinho, sabe? Você tem um perfil para isso, sabe? De ser um cara, né? Me permita a expressão, por você, não por mim, né? Você ser um cara, né? Que é jovem, construindo seu próprio caminho, né? E de uma família que
muito antiga na cidade, muitas pessoas conhecem a sua mãe, o seu pai, enfim, né? E Maringá também gosta disso, de não sentir muito aventureira. Passa pela sua cabeça, pelos seus projetos, vir a disputar a prefeitura de Maringá? Eu sei que é cedo ainda para perguntar. Desculpe a pergunta. A eleição acontece em 2020. É muito cedo. É claro que eu acho que todo aquele que está na política, ele deve estar preparado para assumir o que vier. Mas é uma discussão muito prematura ainda. Tem muita água para rolar. Eu tenho que ver como vai estar meu mandato, como vai estar a aceitação da população do mandato. É muito prematuro responder sobre isso. Não me sinto apto. Você não diria que sim, nem que não? Eu acho que o momento não é de responder isso, Willy, porque... Mas é de perguntar, é minha obrigação. Com certeza. Até poderia soar um pouco arrogante dizer quero ser candidato a prefeito em 2020. Tem muita água para rolar ainda, falta muito tempo. O que a gente viu nas últimas eleições foi uma dualidade muito marcante, né? Na terceira eleição, agora na terceira sucessão, eu acho que a população geral até começou a entender bem isso, que era o azul contra o vermelho. Né? Aquela dualidade bem marcante que acabou aí sendo trazida pela cena política, até em virtude da presença do Enio Verri, pelo PT em Maringá, comandando o grupo do PT, e pelo Ricardo Barros, né? Do outro lado, digamos assim. E houve essa marcação muito visível, muito clara. Eu, particularmente, eu não acredito na continuidade disso. Sabe, Homero, tenho notado na atual administração uma preocupação muito grande em se comparar, né? Olha, na tal administração passada, virou quase que até um mantra, né? Administração passada, né? Muita gente reconhece que Maringá tinha diversos aspectos positivos, né? Não eram, em relação aos serviços que a cidade produzia e oferecia ao cidadão, eram de boa qualidade, né? Então, eu acho que esta não é a questão. Houve realmente um sentimento nacional de revolta contra a classe política e acabou refletindo em Maringá, na minha opinião. Agora, a população quer saber de serviços prestados, né? Quer saber de atendimento, de obras acontecendo. E eu não acredito realmente, Homero, que haja, assim, positividade, objetividade em ficar marcando posições, de ser contra a pessoa. Né? Eu acho que nós temos que colocar Maringá acima disso, na minha opinião. É verdade, você tem razão. É natural de todo processo político que haja uma dicotomia, uma comparação. Afinal de contas, o candidato, se ele se candidatou, é porque ele acha que ele é melhor do que o outro. E há entre os seus apoiadores aqueles que vão deixar claro porque ele é melhor do que o outro, às vezes até depreciando o adversário. Concordo com você, acho que a história de Maringá, no geral, com algumas exceções, é uma história de bons prefeitos, de boas administrações. Maringá tem uma qualidade de vida, isso é objetivamente falando, os números dizem, que é superior à média do país. As pessoas estão, de certa forma, acostumadas com um nível tal, e é um desafio sempre para o novo gestor manter ou tentar levar ela para um patamar melhor. Agora, sobre dicotomia, eu acho que em boa parte isso vai se manter, viu Willy? Política tem muito disso, tem muito de vermelho contra azul, muito de torcida. Às vezes até involuntário acaba acontecendo. Em cidades pequenas, notadamente, né, que até porque quando não há muito bolo para repartir, né, geralmente tem oposição e situação. Agora, Maringá, eu acho que está adquirindo áreas de metrópole que acabam tendo outros interesses. E aí, na minha impressão, essa tese, que realmente foi muito usada, eu lembro de poucas eleições em Maringá, Homero, que nós não tivemos isso bem marcante. Poucas eleições, que nós tivemos um conjunto maior de candidatos densos. Né? Poucas eleições. Agora, eu acho que Maringá está se afastando disso e
adquirindo talvez aí uma posição diferenciada, até pela qualidade que a educação produz no discernimento do cidadão. Não existe, Homero, nenhum analfabeto nascido em Maringá, porque não há falta de vagas em Maringá, né? O analfabetismo que vem, que se constata aqui em Maringá, é de gente que migrou para cá. Então a gente realmente tem uma qualidade diferenciada e eu torço. Eu sei que a dicotomia está incentivada, porque na medida em que você incentiva um e o outro, você afasta o terceiro, né? Mas eu acho que a cidade pode construir novos caminhos aí. E eu sinceramente torço para que você seja um deles, né? Pelo que eu te conheço. Obrigado. Homero, você está estreando na vida política e mesmo em tão pouco tempo de mandato, os assuntos são diversos. Já passamos quase que meia hora de programa. E eu tenho que te pedir agora para que você dê o seu último recado aqui para os nossos telespectadores, né? Já agradecendo a presença sua generosa de guardar um pouco do seu tempo e participar aqui de nosso programa. Bom, eu que agradeço, Willy. Estarei aqui quantas vezes for chamado. Acho que é não só uma oportunidade para mim, mas é um dever que eu tenho com a população da cidade de prestar contas do meu mandato e dizer o que eu acredito. Há muita gente que se esconde, não quer dizer o que pensa, não quer dizer nem como vai votar em determinado assunto. Eu já sou o contrário. Eu quero que as pessoas saibam exatamente como eu penso e exatamente como eu me comporto, porque eu acho que é um direito que elas têm. E se elas quiserem depois não votar em mim, pelo menos vão poder reconhecer que eu fui honesto com elas. Queria deixar meu gabinete à disposição de todos. Nós estamos sempre com portas abertas, seja na Câmara, que agora está em reformas, mas principalmente na internet. Pelas redes sociais, pelo Facebook principalmente, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, fazer qualquer tipo de pedido, reclamação ou sugestão que a gente vai, na medida do possível, atender a todos. Isso aí. Foi mais uma edição do Aqui Tô Maringá Talk Show para você.